A Pedreira Prado Lopes é um dos principais pontos de craque de Belo Horizonte. Foi ali que o Valmir morou por um tempo e se envolveu com o mundo das drogas. A história dele começou a mudar quando ele conheceu o projeto Banho Solidário, que acontece na Pedreira desde 2016. Valmir é um dos pupilos do projeto. Depois de se reabilitar, ele voltou ao banho solidário, do outro lado, para ajudar quem mora nas ruas. Nós conhecemos o Valmir e este projeto antes da pandemia do coronavírus. Eu procuro passar para onde eu estava, a pessoa querer a reabilitação, se reintegrar no meio da sociedade, ver um ente querido, né? O Valmir voltou a exercer sua profissão de padeiro. Estava noivo e se preparando para se reconectar com a sua filha. Mas a crueldade das ruas impediu que ele continuasse sua trajetória. Poucos dias depois que gravamos essa entrevista, o Valmir foi assassinado na Pedreira. Ainda não se sabe o que motivou o crime. A busca pela sobrevivência nas ruas é implacável. Esquecidos, ignorados, abandonados à própria sorte. Nas ruas não existe cor, profissão, status, idade. Uma dura realidade escancarada em quase todas as esquinas do país, mas que às vezes parece tão distante. Frio, fome, brigas, drogas, morte. Como se não bastasse, os moradores ainda enfrentam o preconceito e o julgamento. Isso ficou ainda mais evidente com a pandemia do coronavírus. Principalmente no início, o medo era grande. Parecia que eles estavam contaminados e com o tempo percebeu-se que todos nós poderíamos estar contaminados. Em meio à pandemia, uma iniciativa privada implementou uma mega estrutura na Serraria Souza Pinto, no centro de BH, para atender quem vive nas ruas. Mais do que distribuir alimento, ação fundamental para quem vive nas ruas, o projeto acolhe essas pessoas, ajudando-os a cuidar da saúde física, mental e espiritual. E o que a gente vê por aqui é uma grande união. Lá fora, a maioria não tem endereço, mas aqui eles encontram uma casa e formam uma família. Aqui o respeito e a acolhida impera desde aquela portaria até a pessoa que limpa o chão que eu piso. Se já não fosse aqui, a gente não tomava banho, não lanchava, né? Dignidade. É isso que a estrutura e toda a equipe envolvida tenta proporcionar. Um dia de respeito e cuidado. Aqui, os moradores podem tomar banho, comer, consultar um dentista e participar de oficinas que levam conhecimento e incentivo. E os bichinhos não ficam de fora. Eles têm um espaço exclusivo onde são examinados, tomam banho, comem e recebem muito carinho. Os motivos que levam indivíduos a viver nas ruas são os mais variados: brigas com a família, preconceito, desemprego, falência, sonho de ter uma vida melhor em outra cidade. E a pandemia agravou ainda mais a situação. Pelo cadastro único, agora de maio, são quase 9.000 pessoas. Então, assim, é um número muito grande. E percebemos que aumentou muito, de março para cá, a gente encontra famílias nas ruas. Então, crianças, bebês, então realmente aumentou demais, Pessoas desempregadas que não conseguem mais pagar o aluguel.
Então, assim, é a dicotomia mesmo aí, né? Entre o preconceito e a solidariedade. Quem vai querer almoçar? Belo Horizonte virou palco de uma grande onda de solidariedade com a chegada da pandemia. Foi quando a rede solidária se multiplicou. A rede solidária ela já existia. Antes era um projeto onde a gente dava um processo de gestão, né? A gente oferecia toda essa parte de zelo em relação à gestão de como os grupos sociais deviam se comportar, né? Quando começou a pandemia, viu-se a necessidade de a gente juntar com esses grupos e botar em prática. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A primeira ação da Rede Solidária foi a entrega de marmitas. Quando o sol começa a raiar, os voluntários dão início aos preparativos. Além da comida, eles também preparam kits de higiene masculinos e femininos e ração para cães e gatos, conforme a demanda dos próprios moradores. Tudo é preparado em um espaço emprestado pela prefeitura ao projeto, ao lado da pedreira Prado Lopes. Depois de algumas horas de trabalho, as marmitas já estão embaladas e quentinhas. Os kits estão separados e os voluntários estão prontos para começar as entregas em vários pontos da capital. Está quase na hora do almoço e quem vive nas ruas já está ansioso para receber esse cuidado em forma de comida. Nós vamos acompanhar as doações. Vamos lá? Os voluntários se dividem em grupos e saem para a entrega. Stefane lidera o grupo que distribui marmitas para moradores da pedreira Prado Lopes. Ele conhece bem a pedreira. Stefane também é voluntário do Banho Solidário, onde conhecemos o Valmi, que mostramos no início da reportagem. O projeto dá um banho de dignidade a quem mora nas ruas, oferece roupas limpas, corte de cabelo, maquiagem, café da manhã e almoço reforçados. Os voluntários escutam suas histórias, compartilham dores e incentivam os dependentes a buscar ajuda para abandonar o vício das drogas. O primeiro ano do banho foi luta. Até a gente começar a trabalhar com dependência química, entender eles, saber realmente o que eles querem na realidade, como saber abordar, foi uma luta. Mas depois disso, houve um amadurecimento e hoje tem 3 anos que o banho ele é presente e como até fiz um relato hoje, né, na ação, o banho tem salvado muitas vidas. Mais de 4.000 pessoas já passaram pelo banho solidário, entre elas o Cleiton, que hoje é voluntário no projeto. Hoje eu venho, mas eu sou meio que exemplo para essa galera, que todo mundo aqui que vem, 90% me conhece, se não for mais. Porque eu convivi muito tempo aqui, foram 4 anos de idas e vindas de rua, e sempre vindo buscar droga na pedreira, sempre estar no meio da galera, sempre consumindo com a galera. E a galera do banho também me ajuda também. Assim como nós perdoamos aqueles que ofendiam. A dependência química é um dos fatores que levam pessoas a morar na rua. A droga não escolhe classe social, não olha profissão, não vê seu endereço ou status. Usada muitas vezes como uma válvula de escape, ela abre espaço para o vício. A droga, ela ocupa todas as classes sociais, ela ocupa todos os ambientes e isso é uma coisa que a gente não pode escolher. De repente, uma criança que tem um bom esclarecimento, isso pode ser sugerido para ela no colégio, na escola, como uma forma de sair da realidade, como uma válvula de escape. E o problema do crack é que ele é uma escolha que tira as escolhas. Não é fácil. Isso aí a maioria vai falar, não consigo. Eu também não conseguia. Tem jeito. Depende da gente. As pessoas estarem ajudando é muito importante. Mas se eu não der o primeiro passo, você não vai conseguir me ajudar. Participar de um projeto social é esquecer o preconceito e abrir o coração para enxergar a realidade do outro sem julgamentos.
Os problemas, eles são diferentes apenas, eles ocupam patamares diferentes, mas a essência é a mesma. Então, se eu, cheia de defeito, eu desço do meu orgulho para olhar outra pessoa no olho, isso me torna uma pessoa melhor. Então, ninguém está aqui para julgar. Então, o meu pensamento de mundo, o meu desejo para o mundo é que as pessoas olhem para as outras de forma mais humana. Acolher. Esta é uma das missões do pastor Celso Tavares, que já mudou o destino de uma família. Eu estava sentado na calçada, ele chegou, sentou do meu lado, perguntou se podia sentar do meu lado, falei que podia, mas estava muito chateado porque ele estava assim, enfrentando as lutas, porque ele é portador de HIV e tinha saído de casa, brigado com a tia e estava pensando até em pôr fogo na casa da tia dele. Então conversamos e fui perguntando para ele o que ele precisava, por que estava assim, o que ele sentia. Ele foi falando da história da vida dele e ele foi desarmando muito e contando a história, abrindo o coração, assim, chorando, né? E falando que não queria viver daquele jeito. Tinha tentado uma internação, mas não tinha conseguido porque precisava de uma consulta com um psiquiatra e pedi para a pessoa lá da internação me ligar, que eu ia respaldar a internação dele. E ele ficou tão impressionado assim que ele ligou para a tia dele de volta na hora e me colocou para falar com ela, né? E falou para ela acreditar que ele realmente tinha encontrado alguém que estava ajudando ele. Engana-se quem pensa que é preciso muito para ajudar o próximo. Emprestar seu ouvido e realmente ouvir a pessoa que vive nas ruas pode mudar o rumo daquela história. Em março de 2017, eu estava aqui como voluntário, né? Minha segunda edição como voluntário. E eu participei dessa área aqui que a gente está vendo, que é a área de apoio, onde a gente recebe as pessoas que estão vindo da rua. E nesse momento eu recebi a Cida, como um voluntário que estava aqui recebendo as pessoas que vieram da rua. E a Cida estava com uma carga de sentimento muito mexido, muito abalada, e ela precisava desabafar. E uma das ideias das pessoas que estão aqui recebendo esses usuários de droga que estão lá fora é você dar ouvido a eles. E eu o fiz, ela começou a contar a história dela, a gente chorou bastante, nos emocionamos, nos abraçamos. Inclusive, uma das fotos mais bonitas que eu tenho hoje é a foto da Cida me abraçando, que ela pediu um abraço e a gente chorou. Mas a história dela é uma história de vida muito bonita e a gente vai ter a oportunidade de contá-la aí várias vezes. Quem se engaja em projetos sociais relata um profundo sentimento de gratidão. No fim de um dia de voluntariado, eles sim é que saem ganhando. Eu estava em depressão, então eu curei a minha depressão aqui nesse projeto. Então a gente realmente vem aqui para ajudar as pessoas, mas automaticamente a gente se ajuda, sabe? Igual eu falei, você traz a gratidão para a sua vida, já é uma ajuda fora da realidade. Então você já muda a sua percepção de vida, você já muda a sua percepção das pessoas à sua volta. A pandemia do coronavírus rasgou a venda dos olhos de muita gente e impulsionou um movimento de solidariedade nunca antes visto em Belo Horizonte. Diferentes projetos e centenas de voluntários se uniram para fazer o bem. A solidariedade veio à tona. Então, grupos que nunca se reuniram, famílias que nunca se olharam para essa população, tiveram um olhar diferenciado, um olhar de amor, foram para as ruas levar alimento, levar roupa, levar cobertor, e que não seja só um momento aqui na pandemia. A gente tem uma tendência muito grande a ser solidário em momentos de tragédia e depois esquecer. E a gente acaba tendo uma solidariedade meio paliativa. Muitas pessoas perguntam como participar de um projeto e tal, mas a gente entende que nós somos o projeto. Tudo começa com a gente. Você não precisa fazer o bem necessariamente diante do teto de um projeto. Você faz o bem na sua casa, quando você junta seus amigos e faz uma ação solidária à noite. Você faz o bem quando você está saindo de uma padaria e compra um pão para alguém que está na rua. E então desvincular essa ideia de que o bem só pode ser feito diante de um projeto, né? Porque nós somos o projeto. Talvez ainda seja uma utopia sonhar com um mundo em que não haja mais projetos sociais, pois assim não existirão mais pessoas morando nas ruas. Mas a sensação é de que a turma do bem vai continuar multiplicando solidariedade e humanidade por BH.
Música